Olá, criançada, tudo jóia? Que saudade, né? Estamos aí, distantes, mas juntos na comunhão do Senhor. E temos mais uma oportunidade da gente poder compartilhar a palavra do Senhor. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, em algum momento você já teve a oportunidade de tentar fazer um bolo junto com a sua mãe? E aí pôde, né, estar junto ali, aprendendo, né? E no final poder saborear aquele bolo é muito agradável, né? Vamos então tentar fazer um bolo? Vamos ver. A gente pode pegar aqui um monte de sal e colocar. A gente pode pegar uma régua e colocar. Podemos pegar, vamos ver, um pincel. Vamos colocar um pincel também. E deixa eu ver, um clipe. Nossa, você deve estar perguntando, tia Magda, você tá doida? Como vai fazer um bolo usando régua, usando pincel, usando um monte de sal ao mesmo tempo para salgar, usando clips? Que bolo doido é esse? É verdade, né, criançada? Porque isso daí não são ingredientes para se fazer um bolo, né? Na verdade, para a gente fazer um bolo, a gente precisa dos ingredientes corretos, né? Nós temos que usar o leite, nós usamos a margarina ou a manteiga, né? A massa que vai no bolo, o açúcar, os ovos. E aí a gente, juntando todos esses ingredientes, né, adequados, vai sair um bolo delicioso que a gente vai poder estar saboreando, né, junto com a nossa família. E isso é muito legal. Mas, na verdade, não é sobre bolo que eu quero falar hoje com vocês, né? A gente gostaria de, nesse momento, poder compartilhar com vocês sobre como nós devemos orar, né? O que devemos orar para Deus? Porque a semana passada a tia Isabela trabalhou com vocês sobre o que é oração. Que, na verdade, são assuntos que a gente já sabe, conhece, mas cada vez que é falado, a gente aprende mais, porque a palavra do Senhor, ela se renova em nossas vidas. Mas antes da gente falar sobre o tema oração, o que devemos orar, né, como devemos orar, vamos justamente fazer isso, orar, pedir ao Senhor que nos dê o entendimento, que nos ajude realmente a gente poder estar se edificando mutuamente e, acima de tudo, agradando ao Senhor, glorificando a Ele, porque essa é a razão principal da nossa vida, na verdade, né? Vamos orar então? Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade que a gente tem, mais uma vez, para a gente estar juntos, aprendendo a Tua Palavra, juntos na comunhão do Teu Espírito Santo. Te agradecemos por cada criança, por cada família, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecendo porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Deus. Nos ajude, nos ensine, para que a gente possa realmente crescer no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, criançada, vamos estar compartilhando sobre a oração. Vamos continuar, na verdade, né? E aí, a gente vai ver hoje que na oração é o momento que nós temos para falar com o nosso Deus, o nosso Criador. E a palavra de Deus, do Senhor, fala lá no Salmo 139, de 1 a 5. Eu gostaria de ler com vocês. Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Nesse salmo, todo esse salmo, o salmista está falando sobre a onisciência e a onipotência, a onisciência e a onipotência do Senhor, que Ele está em todos os lugares, que Ele sonda os nossos corações, que Ele sabe tudo o que nós precisamos, quem somos. Mas por que então nós devemos orar, né? Porque nós devemos, através da oração, demonstrar que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus, que Deus é tudo em nossas vidas. E aí a palavra nos ensina que para que nós possamos fazer essa oração, nós devemos usar alguns ingredientes, né? É como um bolo, como eu falei na ilustração. A gente, para fazer um bolo, a gente não vai usar só ovos. Ou então, não, vou fazer um bolo e vou usar só leite, vou usar só açúcar. Não vai sair um bolo, né? Para que possa sair esse bolo, tem que ter vários ingredientes. Assim também é a oração. E a palavra do Senhor fala que para que a nossa oração
seja agradável a Deus, ela deve ser formada por vários ingredientes. Por exemplo, se você tem um amigo, e aí o seu amigo, toda vez que vai falar com você, ele chega para você para pedir alguma coisa. Ei, fulano, me dá isso, por favor, me dá isso, me dá isso. Fica uma coisa desagradável, né? Porque tem tantos assuntos para serem falados, e aí a gente ficar, no nosso caso, só pedindo a Deus, ah, Deus, eu quero isso, ah, Deus, eu quero aquilo. Fica muito chato, porque Deus espera de nós, a palavra de Deus fala, que nós possamos, nas nossas orações, nós temos ações de graças. Nós rendemos louvor e ações de graças ao Senhor. A nossa vida deve ter um reconhecimento de que Deus é bom. E nós devemos louvar, bendizer ao Senhor. Falar, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, o Senhor é bom. E nós Te louvamos, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Então nós devemos, um dos ingredientes dessa oração deve ser ações de graças. Agradecer a Deus e louvar pelos seus feitos, por tudo que Deus faz em nossas vidas, né? E também por tudo que Deus nos abençoa, nos usando como instrumento também de bênção na vida das pessoas. Isso é uma oração de agradecimento e louvor ao Senhor. Mas não é só esse ingrediente, né? Não é só louvar e agradecer. A Bíblia fala também que nós devemos adorar. Adoração. Adoração é quando a gente reconhece quem Deus é. Quando a gente fala assim, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és santo, o Senhor é presente, onipresente, onipotente, Tu és o Deus criador. Quando a gente reconhece em nossas palavras, em nosso coração, em todo o nosso ser, quem Deus é, nós estamos adorando a Deus, porque a Bíblia fala que toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado só ao Senhor. Então nós estamos relembrando, né, e fixando mais uma vez em nosso entendimento que nós temos que, ao orar, né, nós devemos ter ações de graças, louvar ao Senhor, né, com hinos e cânticos espirituais, com ações de graças, e nós devemos também adorar, adoração, reconhecimento de quem Deus é. Mas também a Bíblia fala que nós devemos também confessar na nossa oração. Outro ingrediente deve ser a confissão. Mas o que é isso, confissão? É a gente reconhecer que a gente é pecador, reconhecer que a gente é tão falho, a gente não merece tanta bondade que Deus nos dá, tudo que Deus faz para nós, né, com o seu amor, com a sua bondade, quando Ele derrama sobre nós a sua bênção, nos dá família, saúde. Nós não somos merecedores, porque a gente é pecador. A palavra de Deus fala lá em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós precisamos de confessar, falar, Senhor, eu sei, eu confesso que eu errei, que eu falei aquela palavra que não deveria ter falado, que eu tive aquele pensamento mal. Me ajude, Senhor, me perdoe. Então, quando a gente vai orar, nós precisamos também pedir perdão ao Senhor, porque todos os dias a gente comete pecados que entristecem o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando a gente faz coisas, atitudes que não dá certo, que é contra a palavra do Senhor. Então nós precisamos de confessar. Nós precisamos também ter o momento também de abrir o nosso coração. E aí a gente vai usar a palavra extravasamento. Aí você fala assim, nossa, o que é isso? Extravasamento? É quando a gente coloca para Deus tudo que está no nosso coração. Porque mesmo que Ele já sabe, mas Ele quer que a gente fale para Ele os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, nossas preocupações. A palavra de Deus fala que a gente pode abrir o coração para o Senhor e Ele vai estar ouvindo o nosso clamor, né? A gente deve abrir o nosso coração e colocar para Deus tudo que está no mais profundo do nosso coração, porque Deus, Ele se agrada da gente poder colocar para Ele as nossas necessidades, né? Então, outro ingrediente é esse, é a gente realmente ser totalmente sincero diante do Senhor, abrindo todo o nosso ser para Ele, né?
E qual é outro ingrediente? A palavra de Deus fala também que nós podemos e devemos usar o ingrediente chamado intercessão. O que é isso, tia Marta? Intercessão é isso. Intercessão é quando a gente clama por outro ou por outros, né? Então, você na oração, você vai louvar, né, com ações de graças, você vai adorar, você vai confessar os pecados, você vai extravasar no sentido de falar tudo para Deus que você está sentindo, mas também você vai interceder pelos outros. Você vai interceder a Deus pelos enfermos. Por exemplo, a gente está vivendo nesse momento de pandemia. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas enlutadas porque perderam seus entes queridos. Então, nós podemos e devemos nos colocar diante de Deus sobre essas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos. Então, Deus, a Bíblia fala que Ele se agrada muito, 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 muito na oração intercessória, quando a gente clama a Deus pelos outros. Então, criançada, você tem clamado a Deus por outras vidas? Você tem clamado a Deus pelos enfermos, por outras pessoas que estão sofrendo? Eu creio que vocês devem estar clamando sim, e nós devemos continuar cada dia, sermos intercessores pela vida das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Porque a palavra de Deus fala que Ele se agrada disso, quando a gente intercede, quando a gente tem compaixão pelo outro e fala: Papai do céu, tenha misericórdia daquele irmão que está enfermo, daquela irmã que está, às vezes, com um filho, né, doente também, ou distante, ou desempregado. Deus, Ele se agrada dessa intercessão. E também a Bíblia fala, né, que nós devemos ter a súplica. O que é súplica? Aí é quando você pede por você próprio, né, por sua família, pelas, né, coisas que são suas. Eu vou pedir a Deus pelos meus estudos. Eu vou pedir a Deus: Deus, me ajude a ser um filho mais obediente. Papai do céu, me ajude a ter um bom desenvolvimento nos meus estudos. Papai do céu, me ajude a realmente entender a tua palavra. Quando a gente pede por nós mesmos, nós estamos tendo súplica, suplicando a Deus por nossas vidas. Então, viram, crianças? Que interessante, né? Como eu falei, né? Assim como a gente vai fazer um bolo, a gente usa vários ingredientes diferentes e o final é um bolo delicioso, né? Assim também é a oração, como nós devemos orar. Então a gente está relembrando mais uma vez na nossa mente, no nosso coração, que nós não devemos chegar diante de Deus só pedir: meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, nós aprendemos, né? Mais uma vez, que existem vários ingredientes para que essa oração seja agradável a Deus. Então, vou relembrando, né? A gente lembrou, aprendeu, né? Relembrando que a gente pode usar o louvor com ações de graças, louvando a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. A gente pode lembrar que nessa oração a gente também tem que adorar a Deus, lembrando tudo quem Deus é em nossas vidas. Não é só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, o Deus maravilhoso, o Deus bom que cuida de nós, né? E nós vamos também lembrando que nós podemos abrir o nosso coração em detalhes para Deus, colocar tudo que nós temos necessidade, que é nosso extravasamento do nosso íntimo para com Deus, que só Ele conhece, que às vezes nem a gente sabe o que a gente está sentindo, mas Deus sabe e Ele quer ouvir as nossas necessidades, né? O nosso clamor para Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente relembrou também que a intercessão faz parte de como a gente deve orar, porque a gente deve interceder pelos outros, sermos intercessores, clamar ao Senhor em favor dos que estão sofrendo, dos que estão padecendo. E como eu falei, é o que a gente mais tem feito nessa época de pandemia, né? Sempre, todos os dias, intercedendo a Deus pelos que estão sofrendo. E também a questão da súplica, que é quando a gente ora ao nosso favor, pedindo a Deus aquilo que a gente tem necessidade. Então, criançada, viram? Que legal, né? A gente vai vendo a palavra de Deus, vai estudando, e cada vez mais que a gente estuda, a gente aprende novos ensinamentos, porque a palavra do Senhor, ela é muito rica, né, em sabedoria, porque é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso.
Então hoje a nossa lição foi essa lição, como eu devo orar, e a gente lembrou mais uma vez que não é só pedir, mas são vários ingredientes, assim como um bolo. Então, para encerrarmos, né, vamos mais uma vez orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade da nossa EBD, né, nossa Escola Bíblica Dominical. E você, criança, que já sabia disso, né, e que relembrou, avivou em sua mente que é preciso esses ingredientes na oração, vamos fazer um desafio? Faça uma oração, escreva uma oração. Tenta escrever uma oração usando todos esses ingredientes. Agora eu vou escrever uma oração. Nessa oração eu vou louvar com ações de graça, eu vou adorar, eu vou confessar meus pecados para Deus, eu vou abrir meu coração totalmente para Ele, eu vou interceder pelo outro e eu também vou orar por mim. Exercite, faça isso, vamos tentar fazer essa oração, né? E aí a gente vai, cada vez mais, a gente vai tendo uma oração que agrada a Deus, né? Que realmente está cumprindo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos encerrar neste momento. Um beijo, um abraço para todos vocês, muita saudade e que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar? Muito obrigado, Deus. Muito obrigada, Jesus, Espírito Santo, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar, como nós devemos orar. E nós te louvamos, porque o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor se agrada da nossa oração, porque ela é feita de coração e em nome de Jesus. Muito obrigada, ó Pai, nos ajude realmente ter um coração que se alegra, que confessa os pecados e que te exalta e declara que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Papai do Céu, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau, criançada, até a próxima. Um beijo para vocês, muita saudade e logo em breve estaremos juntos.